nunca deixarmos de levar em conta a questão da reencarnação. Porque muitos de vocês, mulheres, e nós, do sexo masculino que aqui estamos, já estivemos lá na Judéia. Nós já fomos hebreus. Ou não? Alguém vai dizer, não me lembro, não se preocupe, porque eu estava encarnado ou estava desencarnado, mas estávamos lá. E pelo processo evolutivo, pelo esforço de cada um, Jesus nos deu a oportunidade de hoje estarmos, repito, num país como o nosso, num continente como o nosso, tendo direito a oportunidades para todos. Independente das situações difíceis que estamos passando, é um grande progresso. E que os nossos irmãos e irmãs que estão lá nesse momento, um dia, também vão ter essa oportunidade. Seja nessa encarnação, ou quiçá em outras, podendo reencarnar em uma sociedade que dê os mesmos direitos que estão dados aos homens. Então, esse entendimento é primordial para compreendermos o papel das mulheres do Evangelho. Eu selecionei algumas. Dentre as mulheres do Evangelho, ainda não entrei no assunto, porque ainda estou no campo da contextualização. Quem estuda a Bíblia, aí eu quero fazer uma perguntinha básica. Quem aqui já leu a Bíblia, levante o braço. Leu, não digo estudou, fez curso. Quem já leu? Quem não leu, levante o braço. Não tem nenhuma das respostas anteriores. Ou leu ou não leu, não é? Bem, a Bíblia, segundo Humberto Rodin, teve 3 grandes traduções. A primeira tradução foi do aramaico para o grego, feito por São Jerônimo. É a famosa Bíblia de Jerusalém. A segunda tradução foi feita por Orígenes de Alexandria, que foi do grego para o latim clássico. E a última tradução, que é essa que a gente usa, foi feita para o latim, ou línguas neolatinas, português, espanhol, feito por São Tomás de Aquino. É essa a Bíblia que nós manuseamos. Mas por que, José, você está contextualizando isso? Porque as mulheres, na Bíblia, de cada uma dessas, tem um comportamento diferenciado. Quem conseguir essas 3 Bíblias e colocar em cima da mesa, vão verificar que as mulheres da Bíblia de Jerusalém se comportavam de um jeito, da Bíblia de Orígenes de Alexandria outro, de São Tomás de Aquino outro. Então veja que na própria Bíblia existe também esses detalhes, não digo contradições, mas esses detalhes que precisam ser levados em consideração. E eu estou tomando como base a última, a Bíblia traduzida por São Tomás de Aquino, que é a mesma que nós temos, que nós utilizamos como espírita no Novo Testamento, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Feita essa contextualização, vamos ver as mulheres do Evangelho. A primeira que eu trouxe para reapresentar para vocês é a mulher samaritana. Óbvio que todo mundo aqui sabe que o povo de Samaria era tido pelo dito povo eleito de Jerusalém, que ficava entre os muros, um povo à esquerda, que não desprovido de cultura, desprovido de valor. Mas vocês não sabem que aqui é um segredo que eu conto para vocês, de Santa Amaro, com exclusividade. O povo de Samaria era um povo que na área mediúnica era fantástico, excelentes médiuns. Eu queria passar isso para vocês. Então, naquela manhã agora, Jesus estava sentado perto do poço de Jacó, debaixo de um sicômoro, de uma árvore, à sombra. Ele estava com sede. Era mais ou menos no horário entre 11 para meio-dia. No Oriente Médio, o calor, a temperatura chega nesse horário aos 50 graus. Imagina. Bem, conta a narrativa, que eu vou resumir, que chega no poço de Jacó uma mulher para pegar água para levar para casa. Ao chegar no poço de Jacó, eis que Jesus vai entabular uma conversa com ela. Mulher, dai-me água para beber.
E ela verifica pela vestimenta de Jesus que ele era judeu. Judeu da tribo de Judá, com a vestimenta mais paramentada do que a de Samaria, porque a roupa do povo de Samaria era aquela mortalha, quase transparente nas mulheres, os homens aquela calça de feira, muito rude mesmo. E o povo de Jerusalém não, era bem mais vestidos. Então ela vai dizer algo mais ou menos assim: tu, judeu, pedindo água a mim, que sou de Samaria. Ele vai dizer: se tu soubesses quem está lhe pedindo água, tu não me negarias. Olha que frase profunda. Imagine se alguém batesse na porta de vocês pedindo água. Claro que Jesus a gente conhece pela figura, mas imagine se Jesus se transfigurasse naquela que bate a sua porta: não tem água não, tem pouca água aqui. Já imaginaram? Então ela disse: mas quem és tu? Ele continua dizendo: minha amiga, minha filha, a água que tu pegas, que tu bebes, novamente lhe dará sede, mas da água que eu dou é minha água viva, e quem a bebe jamais terá sede. Então ela vai dizer: dá-me dessa água, Senhor. E aí começa a conversar. No meio da conversa, Jesus vai dizer para ela: pegue a água e leve para o seu marido e o chame aqui, porque não é costume judaico o homem ficar conversando sozinho com a mulher. É passível de pena capital o homem se aproximar da mulher para conversar lá. Você tem que estar sempre com alguém, uma terceira pessoa, para conversar. Então ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E ele vai dizer: dissestes bem, tu não tens marido, porque tiveste 5 maridos ao mesmo tempo. É a tradução de São Tomás de Aquino. Como ela não revelou essa informação para ele, e ela faz a pergunta: como sabes? Tu és profeta? Ele: eu sou. Durante a conversação da narrativa, ela faz a pergunta clássica: tu és o Messias? Porque o Messias é que haveria de vir e seria o profeta que revelaria tudo isso. Ele disse: e se eu dissesse que eu sou? Porque Jesus só falou que era Messias para 3 pessoas, dentre elas 2 mulheres. Uma foi essa, a de Samaria. A outra vai aparecer daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Então vejam. E aí ela vai conversar com ele e ele vai dizer: então vá, chame o marido que você está agora e os demais e diga que eu quero conversar, falar desse reino, falar dessa água, de que quem bebe não vai ter sede. Ela sai correndo, e aí isso é filosófico, essa corrida dessa mulher para chamar os outros, porque naquele tempo uma mulher dar o recado não tinha valor nenhum, nem para isso. Vocês mulheres, eu vou te dizer, nem para dar recado prestava. Lá, viu? Mas isso é filosófico, porque uma mulher, depois vai ser Maria Madalena, essa primeira mulher de Samaria, não tinha moral nenhuma para a sociedade, e anunciar que o Messias estava chamando. Filosófico. Então todos vêm e começam a conversar com Jesus, e pasmem vocês, essa mulher que para a sociedade judaica não tinha valor nenhum, conseguiu trazer ao encontro de Jesus mais da metade da população de Samaria. E ela vai se converter ao cristianismo. Mas tem um detalhe nessa parábola que é preciso ficar claro. Quando nós estudamos, esse ensino, quando a gente estuda a mulher samaritana, que Jesus fala dos 5 maridos, a gente liga logo a palavra adultério. Bem, cuidado com essa tradução. Porque adultério, eu não sei se tem alguém aqui versado em língua portuguesa, pode até me ajudar. Mas adultério, no sentido religioso, tem 2 entendimentos. O adultério carnal, propriamente dito, que quando você está casado ou casada, traz seu esposo ou sua esposa. E tem o adultério de adulterar, no sentido que quando você mente, por exemplo, você está adulterando.
Quando você diz que faz uma coisa e faz outra, está adulterando. Então, adultério tem esse duplo sentido. E Humberto Rodin, no livro Sabedoria das Parábolas, vai dizer que, na verdade, os 5 maridos não era marido homem. Eram 5 religiões que tinha em Samaria. A palavra marido aí é simbólico. Na verdade, ela e todos os samaritanos tiveram 5 maridos. Ou seja, 5 religiões, menos a dele, cristã. Por isso que ela manda chamar o povo para ficar com o último marido, que era ele. Que marido é? O cristianismo. Palavras textuais de Humberto Rodin. Então, quando estiverem falando da mulher de Samaria, cuidado para não termos o julgamento precipitado de achar que essa mulher era adúltera no sentido apenas carnal. Realmente ela tinha um comportamento equivocado, mas o motivo da parábola não era esse, segundo Humberto Rodin, em Sabedoria das Parábolas. Ficou claro? Essa é a mulher de Samaria. Bem, a segunda é a viúva de Naim. A família de Naim era uma família, digamos assim, a viúva era uma comadre de Cristo, era uma comadre de Maria, na verdade. Era uma família próxima. Naquele dia, Jesus estava no Vale dos Leprosos, curando uns, ajudando outros. E aí um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, lhes informa que o filho da viúva de Naim tinha desencarnado, tinha morrido, e o féretro estava a caminho do sepulcro. Se ele não iria, por consideração, visitar essa senhora e dar as condolências, não é? Ele disse, não, aguarde um pouquinho, agora não. Isso é científico. Como é que você está dando um passo e vai sair para doutrinar? Como é que você está curando e agora vai virar palestrante? Ou uma coisa ou outra. Perceberam? Então, toda vez que vocês estudarem na Bíblia, Jesus dizendo um tempinho, é questão magnética. Ele está curando, precisa voltar para o estado vibratório X, para começar um Y, para fazer palestra, para doutrinar. Se precisar curar, ele momentinho, e esse momentinho é o tempo de ajustamentos que todos nós temos que ter. Então ele pede um tempo. Passado alguns minutos, na tradução de Jerusalém, foram 4 horas, Jesus chama Pedro, João e Tiago para irem com ele encontrar a caravana do féretro que ia para o sepulcro, para sepultar o menino. E encontra. Chegando lá, parou-se o cortejo e a viúva de Naim agora foi se abraçar com Jesus. E disse algo mais ou menos assim: ó Rabi, se tu viesses ou aparecesses mais cedo, com certeza meu filho não teria morrido. Aí Jesus vai dizer, mas ele não morreu. Aí todos deram risada, aquela chacota mesmo. Porque ali está branco, pálido, o sangue não circula, coração com aquele batimento quase imperceptível. Estou traduzindo para a nossa linguagem, não está isso na Bíblia. Ele não morreu. Desça uma padiola. Padiola, vocês sabem, não é? Parece que é aquele homem na frente, outro atrás, está carregando, parecendo uma rede. Desça uma padiola. Desembrulhe, quer dizer, porque naquele tempo, todos que iam ser enterrados eram tipo múmia. Desembrulhe. Não, mas está chegando. Desembrulhe. Olha o comando. Já começa o processo de cura. Já começa o processo magnético. Quando ele desembrulha, sai aquele cheirinho fétido. E ele diz, fiquem aqui. Ele vai, anda alguns metros. E chega perto do menino e diz, menino, levante. Vá abraçar a sua mãe. Tradução da Bíblia de São Tomás de Aquino. O menino, o jovem, na verdade, abre os olhos, levanta. Todos ficam assustados. Você imagina um morto levantando o caixão, não é? E ele vai dizer, mamãe, estou com sede. E vai abraçar a mãe. Só que a cena é linda e emocionante. A mãe está virada para cá e o filho vai ao encontro dela. Como a mãe está virada para cá, Jesus está atrás do menino.
Então o olhar da mãe se encontra com o olhar de Jesus. Ela não sabia se chorava de felicidade pelo menino que o abraçava e se agradecia a Jesus pelo bem que ele fez. Eu queria imaginar eu perto dessa cena. Ia chorar ela e eu. Então, vejam. Mas aí você vai me perguntar, e o menino, tinha morrido ou não, Eusébio? Bom, segundo nos conta a doutrina espírita, não. E aí me permite usar um conceito um pouco difícil, mas eu vou tentar facilitar. Esse menino, como alguns personagens da Bíblia, estava no estado de letargia. O que é isso? A gente, quando dorme, todo mundo sabe que a gente sai do corpo, não é verdade? Quem não sabe, fique sabendo. E quem sabe, confirme. Mas a gente fica ligado ao corpo, enquanto está encarnado, por um cordão fluídico que sai daqui. Então, quem vê espírito com cordão, está vendo gente encarnada que está alguém dormindo e está circulando por aí. Se você olhar um espírito que está sem cordão, sai correndo. Porque com certeza ele desencarnado. Brincadeira. Então, a letargia é o afastamento do perispírito, do espírito do corpo físico. Pode acontecer em todo o corpo ou em partes. No caso de Lázaro, por exemplo, vou usar esse termo forte, tá bom? Fedia, mas os braços e as pernas. O tronco não, porque ele estava mais desdobrado nos braços, mais desdobrado na perna e a cabeça, mas o tronco não. Então, naquela parte que desdobra, o sangue não circula. Então, gera aquela situação. No caso do menino, não. Do filho de Naim, ele estava todo fora do corpo. Faltava pouco realmente para desencarnar. Mas ele não estava desencarnado. Qual é essa lição que ele nos dá? Que quem tem fé, que tem coragem, deve sempre acreditar na imortalidade. Não que vai existir milagre de ressuscitar ninguém, mas é importante que a gente comece a se preparar para a verdadeira vida. O espírita precisa aprender a se preparar para a verdadeira vida, porque essa vida de corpo físico é temporário. Então a gente precisa aprender a morrer todo dia, porque queira você ou não, todo dia aquele fluido vital que está na sua bateria, chamado duplo etérico, está diminuindo todo dia. Mesmo nas mais jovens, que chegou agora, as mais experientes, todo dia a bateria diminui. É óbvio, até de forma natural, até que um dia a gente desencarna. Então nada de querer fazer milagre de ficar lá no congelador, como está lá nos Estados Unidos, 300 anos para tentar voltar, porque não existe isso. Assim como teve o tempo de nascer, tem o tempo de morrer. Então essa foi a história da viúva de Naim. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Tentei explicar da maneira mais simples. Bem, agora chegou ela. Quem adivinhava ganhou um queimado. Chegou a mulher adúltera. Todo mundo sabe dessa passagem. Quando aqueles homens hipócritas levaram aquela mulher à praça, com que intuito, na verdade, tentar Jesus. Porque pela lei mosaica, a mulher que era pega em adultério, então se ela foi pega, o certo é pegada, mas vou falar pega aqui. Se ela foi pega em adultério, é porque ela era casada. Ninguém adultera se não está casado. Namorado não adultera. Para eles lá, viu? Para eles. Mas na religião deles só adultera quem está casado. Então, o que é que passava na cabeça dos doutores do Sinédrio e aqueles homens hipócritas? Vamos jogar para esse dito mestre, que das duas uma. Se ele disser que não é para apedrejar, a gente prende ele porque está indo contra a lei mosaica. E se ele disser que é para apedrejar, ele vai se contradizer e vai ter a população contra ele. De qualquer forma, ele vai ser aniquilado. E todo mundo sabe da passagem, não é? Rabi, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei mosaica, ela merece ser apedrejada. O que é que tu dizes? O que é que diz Amélia Rodrigues? Jesus nem deu tchum. Continuou escrevendo lá na terra. Amélia Rodrigues diz que ele escreveu os pecados de cada um que estava ali. Estava escrevendo.
Como eles viram que Jesus não respondia, insistiu. Tu não vais dar uma resposta? Todo mundo já sabe o que ele disse. Quem tiver sem pecado aqui, que atire a primeira pedra. Conta a narrativa que dos mais velhos aos mais jovens, eles jogaram as pedras no chão. Isso é filosófico. Posso brincar um pouco? Aqui tem uma pessoa experiente, aqui tem uma pessoa jovem. Dos mais velhos, mais experientes, aos mais jovens, jogaram a pedra. O que quer dizer que a minha colega experiente tem mais pecado do que a jovem? Então, dos mais idosos aos mais jovens, jogaram, porque todos erram. Mesmo a menininha com essa idade, erra. Bom, mas estamos na casa espírita, precisamos explicar esse discurso, não é? Mas ela é uma menina tão boa, tem uma boa criação, mas o espírito dela veio de onde? Olha o texto que caiu hoje, não foi por acaso? Causas anteriores das aflições. Ela teve uma encarnação passada. Nesse momento está no corpo inocente, mas que Deus seja louvado. Não é não? Ou não? Agora, como ela vai se comportar depois depende da educação dos que vai aliviar, não é resolver, mas vai aliviar. Então esse é o entendimento de jogar a pedra dos mais velhos aos mais novos. Aí todos foram embora. E foi o que Jesus disse: mulher, cadê os que te condenavam? Estão aqui, traduzindo, não, Senhor, foram embora. Então eu não te condeno. Agora, o que foi que ele disse? Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu vou traduzir para a língua portuguesa. Olha, dessa vez eu lhe salvei. Da próxima eu não estou aí não, viu? Isso tem a ver com a gente? Tem, minha gente. Quantas palestras a gente assiste no ano? É a mesma coisa. É como se Jesus estivesse falando aqui pra gente. Aí amanhã a gente faz tudo de novo. Aí toma cacetada e não sabe por quê. Né? Então vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E essa mulher, Maria Madalena, que depois vai ver Jesus lá na ressurreição, que a gente vai contar mais tarde. Mas entender o papel dela, qual a moral da história? Que a gente deve ter fidelidade, deve ter compaixão, que a gente não deve julgar os outros pela aparência, que quem tem telhado de vidro não joga pedra no do vizinho. Se você não puder abrir a boca para dizer algo útil a alguém, bote essa língua dentro da boca, não fale da vida dos outros. No mínimo, ore pelo próximo e cuidado, porque você pode fazer muita coisa bonita para os outros verem, mas tem uma nuvem de testemunha que vê tudo que você faz errado dentro de sua casa. Seja a casa mental ou a casa mesmo onde nós moramos. E tudo que a gente fez é visto pela espiritualidade e pela lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Então essa é a moral da história da mulher adulta. Ficou claro? Tem uma senhora agora. Tem alguma senhora aqui de 50 anos na plateia? Entre 50 e 60? És tu? Aí você diz que falta de educação. Não tem educação nenhuma. Bata no peito, tenho 50 anos mesmo, você tem 48, eu estou mais velho que você. Tenho 83. Pronto, isso, essa mulher. Eu queria ter uma mãe assim. Por que eu estou perguntando isso? Me permite beber uma aguinha. Não é gripe, não, é ar-condicionado, porque eu brigo com ele. Não. Pela Constituição, a vontade do indivíduo não pode sobrepor ao coletivo. O coletivo sempre tem que ganhar. Né? Vamos lá. A próxima mulher é fantástica. Jesus chegou na sinagoga às 5 horas da tarde. Porque nesse horário era do comportamento padrão que o varão que chegasse nesse horário, ou uma pessoa de cultura que chegasse nesse horário, seria convidado, como assim a nossa presidente fez com o nosso colega, seria convidada essa pessoa a fazer a leitura lá do Torá, ler e comentar. Era às 5 às 6. E às 6 horas, o nosso Ângelos, era a prece,
aquele ritual todo que eles têm. Nesse dia, Jesus chegou faltando 10, 15 minutos para as 5, na 11ª hora. Jesus chegou na sinagoga e ficou assim, narrativa de Amélia Rodrigues, ficou, e de Carlos Torres Pastorino e Sabedoria do Evangelho. Então Jesus ficou de cabeça baixa, em prece, aguardando o momento das 5 horas. Só que Jesus captou pela mente e pelo perispírito que ali na frente, lá na sinagoga, tinha uma senhora que estava fazendo uma prece. Essa senhora fazia a prece da seguinte forma: ó Jeová, eu decorei ipsi literis. Ó Jeová, eu sei que o que eu estou passando eu mereço. Eu não lhe peço que me cure se eu não tiver merecimento, mas alivie a minha dor para que eu possa suportá-la da melhor forma possível e possa, com minha dor, ajudar a todos que passarem pelo meu caminho. Que prece! Porque essa mulher era uma mulher hemorrágica, havia 12 anos. Era a mulher que vocês sabem, não vou ficar aqui narrando o que é que vocês mulheres passam naquela situação. Durante 12 anos, ela não conseguiu segurar. E nesse dia, ela podia dizer o quê? Ó, Jeová, não aguento mais não. Ele não faz isso? Quem não faz aqui, vai mentir. Todo mundo, inclusive eu, faz, mas Senhor, diminua aí. Ela não. Obrigado, Jeová. Eu não mereço, desculpe, eu sei que eu não mereço ser curada. Reconheço que o que eu passo é útil, mas se puder aliviar para que eu possa cuidar dos meus familiares, me cure. Olha que prece maravilhosa, que humildade. Então Jesus abre os olhos e vai em direção a ela. Atenção para a cura pelo magnetismo. Porque se a mulher estava lá e ele estava aqui, claro que o perispírito de Jesus vai até a Europa e volta. Mas do ponto de vista de cura, ele estava apenas como uma pessoa normal ali dentro. Mas quando ele decidiu fazer esse movimento e ir até ela, começou o processo de cura. Quando ele chega perto dessa mulher, ele diz: mulher, olha o dedo, mulher, é um passe. Tu crês que eu seja o filho do homem? Creio sim, Senhor. Tu crês, segunda vez, ó, tu crês que eu posso lhe curar? Eu creio, Senhor. Então eu quero. E aí ele vai dar o passe, vai estender a mão e vai dar o passe. A mulher fica curada instantaneamente. Só que tem uma pessoa que tinha língua grande, que estava lá, mas como é que pode curar dia de sábado? Não é? Jesus vai dizer uma coisa tão séria, que eu até me envergonhar de dizer aqui, mas como é que pode? Vocês que cuidam dos camelos, dos animais quando estão com sede, que dão comida a ele para ele descansar, ele não poderia salvar essa mulher que estava presa a Satanás havia 12 anos? Discurso duro. Quer dizer que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem. Faça o bem. Ah, não vou fazer isso não, porque não interessa você fazer a avaliação. Ou você faz, ou você não faz. E eu peço permissão à casa para contar um caso pessoal. Posso? Eu já contei aqui há muitos anos. Meu pai, que já está desencarnado, ele deve estar escutando a palestra, com certeza eu vou apanhar quando chegar lá. Todo sábado, meio-dia, minha mãe fazia aquele cozido espetacular. Pense o cozido que a gente chega a suar. Era esse, é o quadrado. Mas tinha vou chamar o termo científico, tá? Sem nenhuma crítica. Chegava sempre um mendigo lá na porta, 11h40, 11h45, para pedir comida. Meu pai dizia: vai, mulher, bota essa comida aí. O senhor falava isso. Está tudo gravado aqui. Vai, mulher, dá aí, para se livrar. Aí minha mãe
Evangelina, Dona Vanju, em Cruz das Almas, estava lá no Salvador, disse assim, tá, tudo bem. Pegava e dava comida e ele se livrava. Fechava a porta. Todo sábado. Naquele sábado, olha a mudança de meu pai. Mulher, já preparou lá o lanche, a comida do outro, já está diferente. Porque até então ele era pega de surpresa. Nesse sábado, ele já mandou preparar para não ter agonia. Mas já é uma mudança. Já, amor, vocês mulheres são ótimas. Uma paciência de Jó. Veja bem, pontualmente, aqui é comida. Mas no sábado seguinte, aí eu me lembro, porque eu não fui bater o baba, não fui jogar futebol, fiquei em casa, então eu vi, ele não apareceu. E aí deu 11, 12, uma hora, meu pai ficou preocupado. É que ele não me pegar comida não? Aí faz comida e... Moral da história. Meu pai ficou triste quando soube que ele tinha desencarnado. Na verdade, ele vinha, desceu um ônibus, ele vinha de bicicleta, não sei como conseguiu, mas desceu um ônibus, morava no Cabula, na ladeira, e o ônibus, enfim. Então, desencarnou. E ele ficou triste. Quer dizer, o que eu quero dizer com o exemplo de meu pai? De um homem dito embrutecido, ficou sensível. Então, água mole em pedra dura, tanto faz. Então, vá fazendo bem. Mesmo fazendo você o bem contra a vontade, faça. Apesar de André Luiz dizer no livro Conduta Espírita que o bem tem que fazer com disciplina, mas faça sempre o bem. Porque hoje você faz por obrigação, amanhã você faz por devoção. Então me parece que isso vai muito ao encontro desse texto de Jesus com a mulher hemorrágica. Mas tem outro ponto importante aqui nessa passagem, a espontaneidade. Jesus não colocava dificuldade, nem gosto ruim, como diz na gíria, né? Para fazer o bem. Bastou ter uma pessoa que precisasse e merecesse, ele ajudava. Depois, ele não dizia depois, vamos lá, precisa do quê? Tu queres? Então que nós sejamos disponíveis, assim como também Jesus o fez com essa mulher hemorrágica. Ficou claro? E a mulher, a pessoa da língua grande, você quer comentar? Eu prefiro não comentar. Aí é outra palestra. Maledicência. Eu vou falar com o maior prazer. Agora com um slide, porque eu vou mostrar quem foi. Já tem que mostrar quem foi, né? Mas foi um doutor do Sinédrio. Foi ele que reclamou, porque a cura do dia de sábado, que foi 2 momentos que o doutor do Sinédrio reclamou, né? Tanto da mulher hemorrágica, quanto do outro também, que ele fez lá no sinagoga. Bem, essa mulher agora morava em Sidom. Era uma jovem que tinha uma filha que estava muito doente. E ela correu para Jesus para pedir ajuda. Chegando perto de Jesus, olha agora a diferença. Olha a diferença. Vou traduzir aqui porque o texto é enorme. Conta do tempo. Ela chegou perto de Jesus e disse: Rabi, minha filha está doente. Ninguém conseguiu curá-la. O senhor pode curar? Eu sei que o senhor pode. Vai curar minha filha? Ele: não. Eu não vou. Agora não. Olha, parece contradição, né? Agora não. Mas como não? O senhor, eu estou sabendo que o senhor cura, que o senhor ajuda, que o senhor faz todo o bem possível, e agora não vai? Agora não. Mas eu tenho certeza que o senhor pode curar. Sim, realmente eu até posso, mas agora eu não vou. Por que ele estava falando isso? Que falta de caridade, né? Não. Porque, do ponto de vista cronológico, aquela criança precisava ficar mais alguns minutos sofrendo para poder resgatar uma falta. Se ele se antecipasse para curá-la antes do tempo, seria milagre, seria invasão de livre-arbítrio. O que é que tem a ver isso com a gente? A eutanásia. Vocês terão uma ideia, não é? A gente está vendo uma pessoa ali entubada, e aí está sofrendo muito. Doutor, autorizamos tirar o tubo. De repente, aquele minuto poderia ser um minuto de resgate ou um minuto de libertação. Então, a mulher insistiu. Mas o senhor pode curar?
Só que toda hora ela insistindo, o tempo está passando. Depois de algumas horas, olha que paciência de Jesus. Eu vou brincar agora, mãe, viu? Porque vocês mulheres, quando resolvem falar, vocês já não falam. Não, quando vocês querem, vocês sabem ser determinadas. Eu quero. E ai da gente se não fizer. E tem ambulância embaixo, tá entendendo? Bem, brincadeirinha à parte. Aí Jesus disse, agora vamos. Aliás, não, vá. Ela, claro que ele disse com outras palavras, ela já está curada. Pode ir. Quando ela chega em casa, a menina está bem. Por que isso? Como eu expliquei. Se ele vai antes, antecipava algo que ela talvez não merecesse naquele momento. E aí entra um conceito muito importante que Emmanuel nos traz no Consolador. Deus ouve as nossas preces, mas por que Ele não atende? De primeira, porque Ele precisa ver em cima de mim duas leis atuando. A lei da necessidade, todos nós aqui somos necessitados, mas também a lei do merecimento. Ninguém vai ser ajudado só porque está precisando. Cuidado. É preciso que você precise e mereça. Senão não acontece nada. Então a menina precisava, mas ainda não merecia. Precisava passar mais algumas horas com aquela aprovação. Estão compreendendo? Claro que a gente fora do contexto fica fácil dizer que compreende, mas se fosse seu filho, não é? Que o médico está ali, calma, estou cuidando de casa. Calma, meu filho vai morrer. Só vivendo a situação é que sabe, não é? Mas tem isso mesmo. Não façam nada que a pessoa não mereça e não tenha necessidade. Porque você pode estar infringindo a vida do outro, interferindo no livre-arbítrio do outro e prejudicando o outro. Aí você quer ajudar e acaba prejudicando. Essa é a história da mulher do tiro de Sidom. Tem outra mulher do Evangelho, a filha de Jairo. Jairo era um sacerdote, e naquele dia, Jesus estava caminhando para ir para Cafarnaum, e eis que ele se joga na frente de Jesus e diz, Rabi, cura minha filha, ela está doente, está passando mal, está quase morrendo. Um sacerdote se ajoelhou, e ele trava aquela mesma conversa. Tu crês eu ser o filho do homem? Sim. Agora imagina o sacerdote que segue Moisés acreditar que ele é. Tu crês que eu posso curar? Sim. Então pode ir. Ela está curada. Aliás, não. Vamos até lá. Estou traduzindo o que está na Bíblia. Quando Jesus vai com esse Jairo e os 3 discípulos, alguém chega e diz assim, ó Jairo, sua filha morreu, não deu tempo. Aquele mesmo caso do filho da viúva de Naim. Jesus, ela não morreu, ela dorme. Então vai até a casa, se vai até a casa, magnetismo. Por enquanto ele só estava recebendo a notícia. Quando ele fez o gesto de ir, vontade de fazer. Então ele vai até a casa, quando chega na casa, ele diz, fiquem aqui. Só entra Pedro, João, Tiago. Porque os 3 eram médiuns de efeitos físicos, doavam ectoplasma. Mas ele, Jesus, Jairo e a esposa, que já estava lá. E ele diz, Rabuni, menina, levante. No mesmo caso, a menina estava fora do corpo, parcialmente, não estava todo o corpo, como estava o filho, parcialmente, ela estava cabeça, tronco, mas as pernas estavam quentinhas, daqui para cima não se sentia nada. Ela volta a corda, quando ela senta na cama, mamãe, estou com fome. Isso é simbólico. No primeiro, estou com sede. No segundo, estou com fome. Repare, toda vez quando a gente está doente,
que a gente tem convalescência, dá uma fome danada, não? Dá uma sede, mas no sentido evangélico, toda vez que a gente sai do sofrimento, pode ter certeza que a gente deve encontrar um pão que nos alimente e água que nos mate a sede. O Evangelho. Ninguém que está sofrendo, quando vai deixar de sofrer, pode abrir a boca e dizer: eu que saí da situação. Nada disso. Porque até você sair da situação, você precisa comer, precisa beber. E alguém precisa lhe dar o que comer e o que beber, para você ter força para poder continuar. E não preciso contar o resto da história, que a menina levanta e vai abraçar o pai e a mãe. Só que nesse caso, Jesus sai imediatamente. E a língua grande teve lá de fora, mas não é a palestra de hoje. Não é? Entenderam a história? Veja que eu estou resumindo, que adorado. Maria, vocês acham que eu não vou falar da mãe de Jesus? Não podia deixar de falar. De Maria, eu trouxe aqui duas passagens. A primeira delas foi naquelas bodas de Caná, na festa, não é? Então, uma festa de casamento, foi convidado ela, Jesus, por ser próximos. E naquele, como todo mundo sabe, acabou-se vinho, acabaram-se os vinhos. Muito bem. Naquele momento, Jesus ainda não tinha sido batizado no Rio Jordão. Então a missão dele não tinha dado início. Mas o dono da festa, acreditando que Jesus poderia fazer um milagre, pede a Maria o quê? Que falasse com ele para poder dar providência de tornar a água, transformar a água em vinho. Estou traduzindo. Foi o que Jesus disse para a mãe. Ele não falou mãe. Vejam lá na Bíblia. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Depois, ela insiste. Mas os convidados estão precisando beber do vinho. Do ponto de vista de comportamento. Não será uma vergonha para o dono da festa não ter mais vinho para dar aos convidados? Traduzindo para a gente, Jesus vai abrir a única exceção e vai fazer aquela cena, manda pegar as talhas, colocar água, e houve o milagre da água ao vinho. É um fenômeno magnético ali, que também cabe outra palestra. Tanto que o dono da festa vai dizer que é incrível. Normalmente se serve o melhor vinho no início, é o final da parábola. Mas no caso da festa, o melhor vinho foi servido no final. Isso é filosófico. Posso traduzir? A gente apanha. Quando está perto de desencarnar, resolve o problema. É o melhor vinho. Vocês estão levando a brincadeira? Peraí, Eusébio. Você está me dizendo que até hoje, eu estou assistindo sua palestra, eu estou apanhando, você só bebeu vinho ruim. Provas ou expiações. O vinho bom ainda não chegou. Quer dizer que ainda tem que sofrer mais um pouquinho para beber esse vinho? Ninguém vai beber do vinho sem sofrimento. Parece até uma contradição, né? Mas não é. Porque você vai estar tão calejado que vai chegar ao ponto de fazer como o Paulo. Vai chegar aqui na plateia, rapaz, eu tomei 3 cacetadas, 40 de batata, me jogaram lá no mato. Você vai contar com tanta alegria seu sofrimento que você venceu. Se tiver alguém aqui ainda reclamando da vida, ainda vai passar pelo sofrimento, porque não chegou o vinho bom. Então só cabe a você chegar a hora de tomar esse vinho. Cabe a você decidir se quer tomar logo o vinho mais cedo, para parar de apanhar, ou vai continuar reclamando para tomar o vinho ruim, só tomar o vinho bom no final. Esse é filosófico. Então, essa passagem da boda de Caná também tem esse significado. Todos nós aqui estamos em expiações e provas, bebendo um vinho ruim, né? É dor de cabeça, enxaqueca, doenças graves, dinheiro que não tem no bolso, tudo isso que é a matéria, né? Mas vai chegar um ponto que todos vão ter que beber do vinho bom.
todos vão beber do vinho bom, mas só quando Jesus der esse vinho bom. Mas para Jesus me dar esse vinho bom, eu preciso estar com Ele. Se eu estivesse longe dele, ou ausente dele, eu não vou poder beber do vinho que Ele vai transformar. Logo, se eu venho só assistir palestra e não quero trabalhar no bem, não vou ter o vinho. Se eu só venho assistir palestra e tomar passe, depois volto a errar, eu não quero tomar o vinho. Simples assim, não é? Então esse é o entendimento que eu queria trazer de Maria, dela. Mas para mim, para encerrar a palestra, Maria, após a crucificação, vai dar uma nuta com João Evangelista. Né? Todo mundo sabe da passagem, quando Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, filha, eis aí tua mãe. Todo mundo sabe dessa passagem. Jesus é crucificado, e eis que agora João Evangelista consegue uma casinha, um casebre que ficava no monte de Dalmanuta, esqueci o nome do lugar, bem rústico, mas bem aconchegante, tinha árvores, e lá de cima dava para ver o mar da Galileia. Então uma brisa muito gostosa. E para lá ele levou Maria. E Maria estava muito triste pela ausência do filho, porque ele já tinha aparecido a Maria Madalena na porta do sepulcro, como vocês sabem. Já tinha aparecido por discípulos que Tomé vai tocar lá, que apareceu. Mas não apareceu para ela ainda. Até esse momento, não. E ela ficou muito triste. E João, por inspiração, por isso que se diz que João é o evangelho mais espiritualizado. João começou a levar as pessoas necessitadas para essa casinha. Porque primeiro que era muito cansativo, está descendo e subindo, descendo e subindo. Então quando ele desceu, ele levava todo mundo para terminar o serviço lá em cima. Atendimento fraterno, passe, tudinho. Só que a convivência de Maria com João e esse povo carente despertou em Maria um primeiro sentimento: poxa, se meu filho estivesse aqui, ele não ia gostar de me ver ociosa. Estou traduzindo. Eu também vou ajudar João. Vai beber do vinho daqui a pouco. Eu também vou ajudar João. E aí todo mundo sabe da história, vai contar a história do filho. Imagina a própria mãe contando a história de Jesus, que maravilha, né? E os milagres. E Maria começou a despertar nela algumas habilidades para o passe, para o conforto, não mediúnicos, mas magnéticos sim. Alguns outros não, mas saíram confortados. E nesse interregno, nesse tempo, ela começou a mudar o pensamento: poxa, se meu filho estivesse aqui, ele ia ficar muito feliz. Já mudou, porque ela estava com saudade. Agora ela está pensando: se estivesse aqui, não é que apareceu um mendigo na porta da casa, alto, vou tentar não me emocionar, alto, e disse: mulher, me ajude. Ela sentiu uma coisa diferente, porque os outros chegavam reclamando: ai, 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 oi, 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 mulher, me ajude. Ela virou, mas não reconheceu. Olha, então você vê que o perispírito pode mudar, não é? Chama-se plasticidade do perispírito. Nem todo espírito que a gente vê é o que a gente vê. É outra palestra. Bem, então ela mandou sentar. E aí ele começou a dizer, em vez de dizer o que queria, começou a dizer: mulher, que o texto é enorme, mas quase decorei. Eu vou decorar ainda. Mulher, eu estou lhe vendo muito triste. Imagina, ele veio pedir ajuda e agora está conversando com ela, um mendigo. Mulher, eu estou lhe vendo muito triste. Por quê? Saudade de meu filho amado. Mas ele deve ter feito muitas coisas boas. Imagine o mendigo que veio buscar ajuda, confortando a mãe. E isso a intrigou, não é possível. Ela pensou, Amélia Rodrigues que conta: como é que ele veio pedir ajuda e está me consolando? Como se fosse uma coisa bem próxima assim. No final da conversa ele disse: Maria, mamãe, Ave Maria. Não é?
Eita! Aí, nem eu, nem ele, né? Aí ela vai abraçar, o abraça. Mamãe, chegou a tua hora. Venha comigo. Ela ainda não desencarnou. Ela é desdobrada e é levada para um lugar onde vai ver diversos daquelas pessoas que ele ajudou e que também ela ajudou. Quando ela volta, o mendigo desaparece. Foi no mesmo dia isso, tarde e noite. E eis que à noite, ela tem o último suspiro, João Evangelista ao lado, e ela pede que ele não fique triste, João, que faça uma prece por ela e por Jesus. Quando ela desencarna suavemente, aquela tez branca, calma, aqueles olhos azuis lindos, tranquila, ela se desdobra, e quem vem recebê-la no plano espiritual? Jesus. Só que antes de ir, ela disse: deixe-me ali na prisão, deixe eu visitar as pessoas carentes, necessitadas. E ela chega no porão, e chegando no porão, ela, lá do castelo de um tetrarca, ela verifica que naquela cela tinha pessoas que choravam, que iam ser decapitados, crucificados, condenados. E ela fica triste com o sofrimento do outro. Então ela verifica que na outra cela tinha uma jovem que também ia passar por isso. Mas ela percebeu que essa jovem tinha uma certa sensibilidade mediúnica. Estou traduzindo para a nossa linguagem. Então ela se aproxima dessa jovem e induz mentalmente: ó filha, cante, cante, para suavizar o sofrimento de todos que estão aqui. Então a menina começa a cantar, e todos começam a acompanhar a menina, e o soldado sem entender nada porque todos estão cantando. E aí o clima tudo muda, e todos vão para o suplício satisfeitos e desencarnam. É uma história muito bonita contada por Amélia Rodrigues. Então eu quis terminar com Maria de Nazaré para tirar uma dúvida que existe no movimento espírita, que dizem que Maria não sabia da missão de Jesus. Dizem por aí. Muito pelo contrário. Maria, desde a espiritualidade até no plano físico, e até essa hora que ajudou a menina, sempre soube quem era o seu filho. Muita paz.